Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1. Para quem não sabe, nós estamos de volta depois de uma viagem de 15 dias. A gente, na verdade, nunca viajou assim por tanto tempo, mas nós tivemos 30 anos de casados comemorados ontem. Ontem, dia 24, eu e Cristiane comemoramos 30 anos de casados. Então nós aproveitamos e fizemos uma viagem que foi linda, incrível, Deus nos abençoou muito. Muitos aqui nos acompanharam. Quem nos acompanhou aí nos stories, eu virei blogueiro, mas meu modo blogueiro encerrou lá no Chile. Eu fiz muitos stories, teve gente até que estranhou, O pastor Marcos está tão fazendo tanta história, mas é porque realmente era um momento especial. Eu queria registrar e deixar registrado lá, tanto para mim quanto para as pessoas que estavam nos acompanhando. E foi uma viagem maravilhosa. Deus realmente nos surpreendeu e chegamos aqui na terça-feira para comemorar o aniversário de Abner, 17 anos. Então vamos lá, Lucas capítulo 1, verso 26 a 38. Nós vamos aprender as lições que o Natal tem a nos ensinar. Maria, ela não foi escolhida por acaso. Então, primeira coisa, antes de ler o texto, eu quero te dizer: quem quer ser usado por Deus, quem quer ser uma bênção nas mãos de Deus, quem quer cumprir um propósito nesta terra, nada é por acaso. E Maria é o maior exemplo de uma mulher que foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Então, Maria não é uma mulher qualquer. Nós não a adoramos, nós não colocamos Maria numa posição que a Bíblia não coloca, mas nós honramos Maria. E Maria nos ensina 4 lições. Ela foi escolhida por Deus a dedo, porque Maria cumpriu 4 condições. Hoje, nós podemos ser usados por Deus também. Claro que nós não vamos gerar um Salvador mais, porque ele já foi gerado, mas nós podemos emprestar a nossa vida, como Maria emprestou o seu útero, para que Deus pudesse contar com ela, para que um propósito fosse cumprido. Você e eu podemos nos entregar ao Senhor e sermos usados por Ele. Então vamos aprender aqui 4 lições que Maria nos transmite. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, favorecida, cheia de graça, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Israel. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E olha a resposta de Maria, que deve ser a nossa resposta. Respondeu Maria: sou serva. Vamos ler agora. Se você é homem, se você é mulher, você vai colocar aí conforme a tua condição. Vamos dizer: sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Vamos dizer de novo: sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E a Bíblia diz que o anjo Gabriel a deixou.
Então vamos orar, feche seus olhos, põe a mão em seu coração. Espírito Santo, fala conosco. Nós temos lições aqui preciosas. Oramos para que, como Maria disse sim, nós possamos também dizer sim à tua vontade. Cada um aqui tem um propósito, cada um aqui tem um chamado, cada um aqui tem promessas. Nós temos palavras liberadas ao nosso respeito, mas nós queremos ter as atitudes corretas, as atitudes que Maria teve. Nos ajude, Senhor, a dizermos como Maria: eis aqui o teu servo, cumpra-se a tua palavra em minha vida. Em nome de Jesus, amém. Primeira coisa, irmãos, que Maria nos mostra é pureza. Maria tinha um coração puro. Havia uma profecia, não precisa abrir, mas em Isaías capítulo 7, verso 14, diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o nome dele será chamado Emanuel. Essa é uma profecia do Antigo Testamento. E a palavra ali usada para virgem é uma mulher jovem, uma mulher que está pronta para casar. Isso em Isaías 7,14. É uma palavra hebraica para mulher jovem pronta para casar. Mas a palavra que é usada em Mateus 1,23, pelo evangelista Mateus, e a palavra usada por Lucas, que acabamos de ler, 1,27, é a palavra partenos. E a palavra partenos não deixa dúvidas de que seria uma mulher virgem, que nunca tivera relações sexuais com um homem. Então, a palavra que os evangelistas escolhem para dizer uma virgem, não apenas uma mulher jovem pronta para casar, mas uma virgem, isso nos fala da pureza de Maria. Relacionado a nós, fala de pureza de coração. Como Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Por quê? Porque o útero dela recebeu a semente do Espírito Santo. A Bíblia deixa claro que Maria apenas deu o seu óvulo, mas que ele foi sobrenaturalmente fecundado pelo Espírito Santo, implantado no útero de Maria. E Deus escolheu uma mulher que nunca tivera contato com nenhum homem. Ela estava prometida para José, era tipo noivado de hoje, mas é um pouco diferente, porque já era realmente algo muito sério. Era um casamento que ainda seria celebrado, mas era algo muito sério. E Deus escolhe uma mulher que estava prometida em casamento, mas que ainda preservava a sua pureza sexual. Deus estava querendo falar comigo e contigo. Se nós queremos ser usados por Deus, e eu nem vou perguntar, porque eu sei que muitos aqui vão dizer: eu quero ser usado por Deus, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Então o primeiro requisito que Deus está nos mostrando aqui é um coração puro. É um coração puro nas intenções. É um coração puro, irmãos, nas motivações. A raiz do nosso coração tem que ser puro. Se você nos acompanhou na série das bem-aventuranças, né? Eu li aqui, uma das bem-aventuranças é: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu coloquei 2 copos naquele domingo que eu preguei sobre puros de coração. E aparentemente eram 2 copos aqui iguais, com água igual. Mas eu revelei aqui que um deles tinha água limpa, porque era a água da torneira. É uma água limpa. E o outro que estava aqui, eu disse: olha, esse aqui é água pura, porque esta água aqui, ela é mineral, ela saiu pura da fonte, ela não passou por processo de purificação, de cloro, de filtração, né, esqueci o nome agora, que as partículas elas descem com substância, decantação. É uma água limpa, mas é diferente de uma água pura. Deus está querendo pureza. Limpeza já é muito bom, eu falei isso
nessa bem-aventurança. Então eu não vou me deter, né? Até porque nós temos um tempo aqui cronometrado para o teatro acontecer e a dança. Nós vamos encerrar com isso e vamos encerrar hoje com um apelo muito significativo. Então não perde, tá? Não sai antes do final. Mas Deus não está querendo apenas uma água limpa, um coração limpo. Deus está querendo um coração puro. Isso fala de intenções. Isso fala, irmãos, de motivação. Coloca aí para mim o próximo slide, Salmo 24, verso 3 e 4. Olha o que o salmista diz: quem subirá o monte do Senhor? Ou seja, quem vai acessar a presença de Deus? Quem poderá entrar no seu lugar santo? Se há uma pergunta, é porque não é qualquer pessoa. O acesso ao monte do Senhor, ao lugar santo, a resposta está no verso 4. Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Quem tem acesso à presença de Deus? Quem é puro. Quem vai ser usado por Deus? Quem é puro. Porque Maria foi escolhida? Porque ela era pura. E eu queria que você colocasse a mão em seu coração, antes de nós prosseguirmos. Como no final eu não vou fazer um apelo da palavra, nós vamos ter um apelo depois do teatro, mas como agora nós vamos caminhando em cada etapa, eu quero orar, cada qualidade de Maria, nós vamos orar. Feche seus olhos agora e vamos orar. Diga comigo: Senhor, me dá um coração puro. Eu quero intenções, motivações, raízes do meu coração puras. Diga, porque bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Coloca aí para mim esse versículo, por favor. Vamos ler de novo? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Agora vamos para a segunda qualidade de Maria. Porque Maria foi escolhida em ser a mãe do Salvador. Nós cremos que Maria é mãe de Jesus, ela não é mãe de Cristo. Cristo é eterno. Cristo é a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, eternamente subsistente. Ele não foi criado. Maria, ela é mãe da parte humana, que recebeu o nome Jesus. Jesus é o nome dado, um nome próprio, humano, dado a Deus enquanto encarnado. Vamos agora para a segunda qualidade, um coração de servo. Maria, ela se denomina serva do Senhor. Vamos ver aqui o verso 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor. Olha como ela se coloca. Quando o anjo Gabriel fala com Maria, ela diz: eu sou serva do Senhor. Então Maria não poderia ser a salvadora. Por quê? Porque ela era humana e nasceu em pecado, como todos os seres humanos nasceram, exceto Jesus. Então Maria não podia salvar a humanidade e nem salvar a ela mesma. No Cântico de Maria, que já é o trecho lá de Lucas, capítulo 2, no Cântico de Maria, aliás, Lucas capítulo 1 ainda, porque Lucas capítulo 1 é bem extenso, mas no Cântico de Maria, que nós chamamos de Magnificar, é uma palavra latina, porque começa com: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela se coloca na posição de dizer: eu preciso de um Salvador. Então ela não é mediadora entre Deus e os homens. Ela foi escolhida por Deus para gerar em seu útero aquele que seria o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, como Paulo disse, homem. Mas Maria diz: eu sou serva. Irmãos, nós precisamos ter essa postura de servos do Senhor.
Maria se autodenomina por quê? Porque ela entendeu que ela existia para servir a Deus e ao propósito de Deus. Não existe vida sem a gente entender o nosso propósito. Se você não entender seu propósito, você vai apenas sobreviver. Você não vai viver. Na plenitude da palavra, viver é viver tudo que Deus tem para você viver. Então, uma pessoa que não entende seu propósito, ela sobrevive, mas ela não vive. Maria, quando ela diz, eu sou serva do Senhor, ela está dizendo, eu entendi que eu existo para um propósito. Eu existo para servir a Deus, servir ao propósito de Deus e servir às pessoas. Meus irmãos, preste atenção. Uma vida que é voltada apenas para si mesmo, uma vida egoísta, esta vida não glorifica a Deus. Uma vida que glorifica a Deus é quando nós nos colocamos, Senhor, eis-me aqui, sou o teu servo, eu quero cumprir o teu propósito, eu quero que seja feita a tua vontade. Este é o coração que Maria nos ensina, a serva do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos determinando como Deus vai fazer, como Deus vai nos usar. Isso não é um coração de servo. Como se Deus fosse submisso a nós, como se Ele estivesse abaixo de nós e nós é que fôssemos deuses. Olha o perigo que as pessoas hoje estão se colocando numa posição acima de Deus. Quando eu digo eu sou servo do Senhor, eu estou me colocando numa posição abaixo, porque se eu sou servo, Ele é Senhor. A palavra servo, que inclusive Paulo usa, Paulo se autodenominava também servo. Romanos 1:1, Gálatas 1:10, Filipenses 1:1, Tito 1:1. Em todos esses textos Paulo diz, eu sou doulos. É uma palavra grega, doulos. E doulos significa escravo. Não tem como a gente minimizar, não tem como a gente dar uma ajeitadinha. Não era isso que Paulo queria dizer. Não, era isso mesmo. Paulo estava dizendo, tu és o meu Senhor, tu és o meu dono, tu és o meu amo, e eu sou o teu servo. Eu sou o teu escravo, eu sou doulos. Então, veja bem, o serviço, preste atenção nisso, porque talvez a gente até inverta um pouco, a gente exagere. Tá, mas vamos colocar as coisas no devido lugar. O serviço não é a razão principal das nossas vidas, mas a adoração é. Eu nasci para adorar a Deus, eu nasci para a glória de Deus. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a razão principal da minha vida é o quê? Adorar a Deus, glorificar a Deus. Mas a partir do momento que eu sou um adorador, que eu glorifico o Senhor através da minha vida, eu sirvo a Deus. O serviço vem logo em seguida. Talvez alguém coloque o serviço em primeiro. Não. O serviço não está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está adorar. Em primeiro lugar está em dedicar a nossa vida para que Deus seja glorificado. Mas em segundo lugar tem o serviço. Nós fomos salvos para as boas obras. Diga comigo, eu fui salvo para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. Efésios capítulo 1, versículo 8 diz o quê? Capítulo 2, verso 8 diz o quê? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas em seguida, ao versículo 8, tem um versículo lá que diz que fomos salvos para as boas obras. Somos feitura de Deus para as boas obras. Então é importante, eu tenho que entender a ordem. Primeiro, eu glorifico a Deus, eu sou servo adorador. Em seguida,
eu sirvo a Deus com minhas boas obras. Minha fé tem que ter obras, porque a fé sem obras é morta. Estão entendendo? Por que Maria foi escolhida? Primeiro, porque ela era pura de coração. Pura em todos os sentidos, né? Mas em segundo lugar, porque Maria diz: eu sou serva, eu estou disponível. Eu estou disponível para o que Deus quiser fazer com a minha vida. Irmãos, ela arriscou a vida dela. Porque uma mulher prometida em casamento engravidar significava o quê? Adultério. E naquela época adultério era punido com apedrejamento público. Maria, ela estava ali arriscando todo o seu futuro. Mas ela decidiu obedecer porque ela tinha esse coração de servo. Terceira qualidade de Maria foi um coração que renuncia. Um coração que abre mão de tudo. Maria, como eu falei, se arriscou, né? É o mesmo versículo que eu coloquei: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Porque quando eu falo de renúncia, Maria estava aqui dizendo sim ao anjo Gabriel, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então era sim. Ela estava aqui renunciando à sua vontade. Ela estava renunciando aqui o seu sonho, talvez de casar. As mulheres, né, têm o sonho de casar, ter filhos. Maria aqui estava renunciando seu sonho, seu futuro, sua própria vontade. Como eu já falei, abrindo mão da sua reputação. Ela não sabia a reação de José. E se Deus não tivesse falado com José, José já estava decidido a deixá-la secretamente. Foi necessário que Deus falasse com José. José, não faça isso. Assuma. Eu já estou aqui dando spoiler, né, do que a gente vai ver daqui a pouco. José, assuma o papel de pai adotivo dessa criança. Já pensou? José também foi muito corajoso, mas a minha ênfase é em Maria. Eu já estou caminhando para o final. Um coração que renuncia. Irmãos, nós queremos às vezes viver a vontade de Deus, nós queremos o melhor de Deus, mas nós não estamos dispostos a abrir mão dos nossos planos. E para você viver os planos de Deus, em algum momento você vai ter que renunciar aos seus. Porque às vezes não tem como conciliar. Não vou dizer nem às vezes, eu vou dizer na maioria das vezes, nossos planos são incompatíveis com os planos de Deus. E aí você só tem um caminho: renúncia. Se eu quero viver os planos de Deus, os sonhos de Deus, eu tenho que renunciar aos meus. Eu já tive que renunciar muito os meus planos, os meus projetos, o que eu tinha pensado. Eu planejei muita coisa para a minha vida. Todo jovem, todo adolescente, sonhador, olha para o futuro e você começa a pensar e a imaginar muita coisa. E eu fiz muitos planos para a minha vida profissional, para os meus estudos, para a minha vida sentimental. Se eu fosse contar aqui os meus planos e sonhos, você ia rir, porque alguns deles eram bem exóticos. Um deles era ser astronauta. Eu sonhava em ser astronauta, porque eu sempre gostei de estrelas, eu sempre gostei de planetas. Então eu pensava, eu quero ser um astronauta. Eu sonhei em ser piloto de avião, eu amo avião também. Eu quero ser um piloto de avião. Tudo isso eram planos que eu tinha, mas o Senhor não tinha isso para mim. E eu lembro quando eu tive que renunciar a alguns planos, alguns sonhos, eu tive que abrir mão. Quando Deus me salvou e me pediu algumas coisas,
ele me pediu o futuro dele, o meu futuro, né? Ele disse: vamos trocar os teus planos pelos meus? E Deus me disse: os meus são melhores. Amém? Então, se hoje eu estou aqui completando 30 anos de casado, por exemplo, eu tinha feito outras escolhas para a minha vida sentimental, mas Deus tinha Cristiane, e eu tive que abrir mão e renunciar às minhas outras escolhas para poder ver Cristiane, enxergá-la como a minha esposa e casar com ela. Agora imagine que eu não tivesse renunciado, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria Abner, eu não teria Adriel, talvez eu não teria vocês como ovelhas. O futuro é construído numa estrada de renúncia. Não quero abrir mão de nada. Tudo bem, Deus não vai exigir isso de você, Deus não vai forçar você, mas olha para mim, você não vai viver os planos e os sonhos de Deus para a sua vida. E a última coisa que eu quero falar sobre Maria é o mesmo versículo, tá? 38. O 38 serviu para os pontos que eu tinha. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então essa frase de Maria expressa coração de servo, coração de renúncia e coração que obedece. Pode parecer renúncia e obediência a mesma coisa, tá? Mas renúncia é a obediência abrindo mão de coisas. E aqui eu falo da obediência para andar para frente. A renúncia é aquilo que eu deixo para trás, e a obediência é aquilo que eu vou viver para frente. E Maria tem essa obediência sem questionar. A gente sabe que ela não entendeu tudo. Às vezes a gente só quer obedecer se a gente entender tudo. Não, se Deus me falar os detalhes, eu obedeço. E deixa eu te dizer, Ele não vai dizer os detalhes. Sabe por quê? Porque o justo viverá pela fé. Se Deus dissesse tudo, para que fé? Concordam comigo? A fé é exatamente para a gente andar e dar o passo e o mar se abrir. Aquilo que eu não estou enxergando, a fé pavimenta o caminho. Amém, irmãos? Obediência, sem questionar, sem ter entendido tudo, ela decidiu confiar e ter coragem para obedecer e dizer: eis-me aqui. Então, obediência sempre foi, eu já estou terminando, tá? Mas olha essa frase que eu escrevi: obediência sempre foi e sempre será a marca principal dos servos de Deus. Eu aprendi muitos anos atrás que o alfabeto do Filho de Deus não é ABCD, é obedecer. Obedecer. Jesus disse: se você me ama, você vai obedecer os meus mandamentos. Igual a música do Diante do Trono. Não sei aqui quem cresceu ouvindo Diante do Trono para crianças, mas tinha uma música lá que dizia: obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Quem foi criança aqui e ouviu essa música? Eu sei que Adriel, ele foi quase lavagem cerebral que a gente fez para Adriel com o Diante do Trono 1 para crianças. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Deus, eu te amo. Então ele diz: obedeça. Eu te amo, Deus, obedeça. E Maria foi uma dessas. Mas vamos terminar agora com o maior exemplo de obediência que eu considero do Antigo Testamento, que é Abraão. Então abra comigo em Gênesis capítulo 22, nós vamos terminar com esse texto. Gênesis 22, a partir do verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Olha como os servos de Deus sempre têm o mesmo padrão. Maria, eis-me aqui. Abraão,
disse a Deus: eis-me aqui, aqui estou. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então não foi um pedido fácil. Eu me colocando no lugar de Abraão, Deus me pedindo meu filho, o único filho. Será que eu obedeceria? Eu já me questionei várias vezes, me colocando nessa situação. Verso 3: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, e eu achei isso aqui muito incrível, eu ouvi um homem de Deus, que inclusive, provavelmente vai estar conosco na escola de adoradores, ele está confirmando, e ele me ensinou essa lição. Deus deu 3 dias a Abraão para ele pensar, para ele refletir, para ele saber se realmente era isso, para que ele tomasse uma decisão com convicção. Olha para mim, você não pode obedecer a Deus por emoção. Eu já vi muita gente obedecendo a Deus por emoção e depois se arrependendo. Volta atrás, coloca a culpa em Deus. Não, nós não podemos obedecer por emoção. Nós temos que obedecer por razão. É por fé, mas a fé, Paulo disse que ela é racional. O vosso culto racional. E aí 3 dias, tempo para que Abraão desistisse, voltasse ou prosseguisse. E ele prosseguiu, então ele tinha certeza. Ao terceiro dia, erguendo os olhos, Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Preste atenção no verso 5. Porque obedecer é igual a adorar. Obedecer é um ato de adoração. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. O que é que o verso 5 me revela, irmãos? Que a obediência é um ato de adoração, mas que a obediência também é um ato de fé. Por quê? Porque ele diz: eu e o rapaz iremos adorar, e eu voltarei sozinho, chorando, porque meu filho vai ficar lá morto. Não, ele diz: eu e o rapaz iremos adorar juntos e voltaremos. Obediência é um ato de fé. E o escritor aos Hebreus disse o que de Abraão? Porque ele cria que Deus ressuscitaria Isaque dentre os mortos. Isso é obediência. Então obediência é um ato de adoração, obediência é um ato de confiança e fé. Vamos pular aqui alguns versículos. Vamos para o 8. A cena já estava ali montada, verso 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. E Isaque lhe pergunta: olha, o fogo está aqui, a lenha está aqui, mas onde está o cordeiro? Onde está o animal que vai ser sacrificado? Então verso 8, a resposta de Abraão é uma resposta de confiança e fé. Deus proverá. Jeová Jireh, Yahvé Jireh, proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Que coisa linda. Obediência é isso. Não é essa obediência fajuta que nós estamos muitas vezes: não, eu estou obedecendo a Deus e desconfiando de Deus. Eu estou obedecendo a Deus, mas eu não estou adorando. Não há uma atitude de fé em meu coração. Agora vamos para o verso 12. Eu vou pular alguns versículos para a gente terminar. Então lhe disse, aqui já é Abraão com o cutelo na mão. Isaque estava sobre o altar, a lenha estava posta, e Abraão levanta o cutelo, a faca, para sacrificar, porque Abraão no coração já tinha entregue Isaque. E aí Deus do céu, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E de novo ele diz: eis-me aqui. Verso 12, então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz,
e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Obedecer é demonstração de temor a Deus. Eu temo a Deus, então eu obedeço. E terminando, irmãos, verso 13 e 14. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Então tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar Yahvé Jirê, Jeová Jirê, o Senhor proverá. Obediência honra a Deus, e Deus honra a obediência. Amém? Então eu quero terminar relembrando aqui: Maria foi pureza, Maria foi serva, Maria renunciou e Maria obedeceu. Por isso ela teve o privilégio de ser chamada bendita és tu entre todas as mulheres. De todas as mulheres da terra, Maria foi a agraciada, privilegiada em carregar em seu ventre o Salvador. É algo incompreensível. Esses dias eu estava lendo, Max Lucado, ele perguntando, como se ele estivesse perguntando a Maria: Maria, como foi você dar de mamar a Deus? Já pensou? Uma mulher dando de mamar a Deus. Maria, como foi você dar a primeira papinha, a primeira comidinha sólida a Deus? Gente, é um mistério isso. Por isso que ela é chamada de agraciada, favorecida. Bendita és tu entre as mulheres. Mas não vamos esquecer das 4 qualidades. Claro que ela tinha muitas outras, mas destacando aqui: pureza, serviço, renúncia e obediência. Amém? Vamos repetir? Pureza, serviço, renúncia e obediência. Vamos lá de novo? Pureza, serviço, renúncia e obediência. Então agora, sentados mesmo, curve sua fronte. Vamos orar para que as lições do Natal, enquanto o pessoal do teatro está já se preparando, vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Pai, obrigado pelo exemplo de Maria. Foi chamada de agraciada, favorecida, abençoada, porque ela teve as atitudes que falamos aqui. Dá-nos, ó Deus, um coração puro, motivações corretas. Dá-nos raízes santas. Senhor, eu oro também por um coração de servo. Peça ao Senhor agora que eu seja servo do Senhor. Que eu diga como Maria: eis-me aqui, o servo, a serva do Senhor. Senhor, dá-nos esse coração disponível, pronto para responder. Eu sei que nós glorificamos a Deus através das nossas vidas e através do nosso serviço. E nós oramos agora, Pai, para que tenhamos esse coração de servo. Oramos também, Senhor, por um coração que renuncia, que abre mão, sabendo que se mesmo que estamos abrindo mão de algo muito precioso, mais precioso ainda é aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então eu oro por um coração que renuncia. Eu também oro, Senhor, por um coração que obedece. Peça a Ele agora um coração obediente. Se você me ama verdadeiramente, você vai obedecer os meus mandamentos. Peça ao Senhor agora: Senhor, me dá este coração que obedece sem questionar, que obedece mesmo sem entender. Este coração, Senhor, que arrisca. Nós queremos, como Abraão nos deu a maior prova de obediência ao entregar seu único filho Isaque. Fé, coragem, adoração estava envolvida ali naquele ato de Abraão. E nós oramos por isso também. Eu oro
pelas lições do Natal, nesse domingo de Natal aqui. Todas as pessoas que ouviram essa palavra, elas possam ser desafiadas a dizer sim. Eis-me aqui. Levanta a tua mão direita aos céus. Diga: eis-me aqui. Diga: eu sou servo do Senhor. Cumpra-se na minha vida as palavras, as promessas, propósito, tudo que Deus tem ao meu respeito, cumpra-se em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.